sou a chefe Carol Rocha e agora eu vou te ensinar a fazer uma torta de limão com a farinha Venturelli. Essa torta de limão é uma torta que fica muito suave. Sabe aquela massa quando você come e derrete na boca, ela quebra, ela fica quebradiça? Na confeitaria clássica a gente chama essa massa de massa seca e quebradiça. A massa sablé que a gente vai fazer hoje para essa torta de limão é uma massa que ela é mais ou menos doce, a gente chama de semidoce, porque ela tem 30% de açúcar. No mundo da confeitaria e da panificação, a farinha sempre vai ser a rainha, 100%. Ela é a nossa referência, então a cada 100 gramas de farinha, a gente vai usar 30 gramas de açúcar, principalmente para essa massa sablé aqui, tá bom? E eu vou usar, claro, a farinha Venturelli, tô usando a puríssima aqui, ó, que ela é muito fininha. Então a gente vai começar fazendo a nossa massa, tá? Essa farinha aqui a gente tá usando a puríssima, mas se você quiser, pode usar a gourmet também, tá? Olha só, aqui a gente vai colocar o açúcar, todos os secos juntos, tá? O açúcar e o sal. Então aqui eu coloco sempre os secos. E esse método aqui que a gente vai usar, a gente chama de sablage, que é quando a gente mistura a manteiga ou a margarina, tá? Então existem vários tipos de gordura que você pode usar aqui. Então a gente vai fazer uma farofinha aqui, ó, com todos os secos. Vai pegando aqui, ó, na ponta do dedo e vai soltando. Se tiver pedação de manteiga assim, não tá bom ainda, tá? Esfarelando até que essa farinha fica toda envolvida na manteiga. Quando que tá bom? Quando a gente pega essa farinha, farofa, né? Uma farofa úmida, parece uma areia molhada, né? Eu aperto, ela gruda. Quando eu tocar, ela se quebra. É assim que vai acontecer na minha boca quando a gente come, tá? E aqui a gente vai usar a gema. Eu vou bater assim, ó. E vou colocar aqui. Por que não usar o ovo inteiro? Primeiro que as claras a gente vai usar para fazer o merengue, o marshmallow, que é aquela cobertura de claras com açúcar, com calda de açúcar. E segundo que a clara na massa, ela enrijece a massa, ela deixa a massa dura. E a gema, como ela tem muita gordura, ela vai trazer uma maciez para nossa massa também, tá? Então aqui, ó, eu posso iniciar mexendo com o garfo, depois a gente vai, ó, só amassando aqui, ó. Eu vou juntando essa massinha. Se houver necessidade, dependendo do tamanho da gema, você pode acrescentar um pouquinho de água gelada. Então, o ponto correto é deixar essa massa assim, unida. Agora, está pronta nossa massa. Antes da gente começar a esticar, é importante deixar ela descansar em geladeira, pelo menos uns 30 minutos, tá? Então, quanto mais a gente descansa, mais fácil vai ser para abrir e para ela também não deformar no forno. Então, ela precisa sofrer um choque térmico. Como tem muita gordura, tem que ir pro forno bem quente e a massa tem que estar gelada. Você pode fazer de duas formas também, descansar antes, agora, e depois eu abro, ou eu abro já e descanso com ela já na forma. E depois vai direto pro forno, a massa gelada no forno quente. Sempre assim, tá? Agora na hora de abrir eu vou usar 2 folhas de papel manteiga. Isso facilita porque é uma massa muito delicada, ela quebra fácil. Se eu for abrir na bancada aqui sem papel, sem plástico, sem nada, ela acaba quebrando e eu não consigo transferir para minha forma aqui. Vou usar uma forma amassadeira de fundo falso. Precisa ser sempre assim? De preferência para você desenformar assim, ou então você pode usar uma assadeira, um pirex que vá direto à mesa na hora de servir também, tá? Então aqui, ó, vou pegar a nossa massa e vou colocar o papel, dá uma leve pressionada, com a ajuda do rolo, ó, você vai esticando, tá? Só para não grudar. Ele tem que ficar aqui com mais ou menos uns 3 milímetros de espessura, não ficar muito grosseiro. Venho aqui, ó, e com a minha mão esquerda eu vou segurar. Tá vendo que quebrou ali? Não tem problema, tá? Ela é uma massa que ela é quebradiça, só para ajudar aqui a entrar dentro da minha forma e já ficar distribuída de forma igual, parecido, né? Eu venho aqui, ó, na lateral.
e vou juntando. Vou juntando todos os pedacinhos. Junto ali no cantinho e pressiona. Pode pressionar contra a forma, não precisa untar porque é uma massa que tem muita manteiga. E aqui na lateral a gente vem com uma faquinha, ó, e faz o acabamento. Ó, certifique que não tem nenhum trincado, sempre bem pressionado contra a assadeira para poder assar por igual e depois na hora de desenformar não ficar rachado, tá? Então aqui, ó, antes de ir pro forno, a gente vai fazer um truquezinho. Nossa massa vai assar sem nada, o recheio vai frio depois, tá? Então a gente vem aqui, ó, com o garfo e faz furinhos no fundo da forma. Isso evita de formar aquele calombo na hora de assar. E agora vai para gelar, porque antes de levar ao forno ela precisa estar gelada. Então lembre-se sempre com essas massas de tortas que precisam de crocância, a gente vai com o forno bem quente e a massa bem gelada. E aí acontece choque térmico. Bom, então enquanto a nossa massa descansa, a gente vai fazer o recheio, tá? Vamos fazer um creme de limão com leite condensado, que já está indo aqui pro liquidificador. Creme de leite e o suco de limão. Eu coloco sempre 2 gemas, que é o que vai fazer o nosso creme ficar firme. Só que esse creme, quando vai a gema, a gente não pode consumir cru. Então eu vou colocar, depois da massa pré-assada, eu vou colocar esse creme dentro da massa e ele vai voltar pro forno para finalizar o cozimento, tá? Então a gente vai fazer a primeira etapa do creme aqui. Bom, agora é só reservar para colocar dentro da torta, tá? A nossa torta já gelou. Coloquei no freezer, ó, ela fica bem mais resistente. E o forno já está pré-aquecido, sempre no forno quente, tá? Coloquei aqui 190 graus, vai assar por 10 minutos. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o merengue, que é o famoso marshmallow, que nada mais é do que clara de ovos batido com açúcar. Mas a gente vai fazer o merengue italiano. A gente coloca a clara para bater e aqui a parte, nessa panela, nós vamos fazer uma calda de açúcar, tá? Essa calda, ela chega a 118 graus e ela acaba cozinhando as claras. Então fica um merengue totalmente seguro para ser consumido. Aqui, ó, a gente coloca o açúcar junto com a água e não mexe. Eu não posso ficar mexendo demais assim com a colher para ele não espirrar os cristais de açúcar, porque depois isso acaba açucarando a minha calda, tá? Então o máximo que eu faço é aqui, ó, só abrir aqui no meio para a água poder hidratar esse açúcar e aí a gente vai ligar. Enquanto a calda vai fervendo, chegando no ponto, eu vou mostrar um ponto para vocês descobrirem a temperatura com um garfo. Eu vou batendo essa clara em neve, tá? Liguei aqui, vou esperar a calda ficar pronta. Enquanto isso, as claras vão batendo. Ó, quando chegar nesse ponto das claras branquinhas, eu vou colocar o açúcar de confeiteiro, tá? Aí liga velocidade alta novamente para ele finalizar. Vai ficar em torno aqui mais ou menos de uns 5 a 7 minutos, batendo sempre em velocidade alta, tá? Olha só, o ponto para vocês que não tem um termômetro em casa, ela vai estar borbulhando assim, pega um garfo, encosta na calda e puxa para baixo. Você vai assoprar entre os dentes do garfo. Precisa sair essa bolha, tá no ponto correto. E agora, em fio, a gente vai jogando aqui dentro do nosso merengue, tá? Até esfriar, você vai deixar bater, ele vai chegar no ponto perfeito. Enquanto o merengue está finalizando aqui, eu vou tirar a massa que está no forno, pra gente poder voltar pra cá. A massa, ó, ela fica levemente dourada aqui na lateral, não precisa dourar totalmente, porque ela vai voltar pro forno. Então aqui, ó, o recheio, coloca todo o recheio aqui, o creme de limão. Olha só, o merengue já está pronto. Quando ele fica assim, ó, com a pontinha
levantada para cima é que está perfeito. Agora a gente vai finalizar a nossa torta, tá? Então eu já coloquei aqui o recheio, vou espalhar aqui certinho. Nós vamos voltar pro forno com o recheio e o merengue, pro merengue dourar. Se você não tiver uma manga de confeitar, um bico de confeitar, não tem problema, tá? A gente vai fazer sem. As colheradas. Para decoração, a gente vai fazer assim, ó. Encosta a colher e levanta. Mas antes de levar no forno, vem com um pano úmido, limpo, para limpar a lateral aqui. Agora a gente vai levar para o fogo baixo, tá? Diferente da forma como a gente assou a massa, que era no forno alto para dar o choque térmico, tá? Então a gente vai para lá. Vou colocar aqui um forno a 140 graus. Se tiver até menos, pode ser por mais 10 minutos. Bom, pessoal, a torta já está pronta. Vamos lá? Vou tirar ela do forno aqui. Olha só, ela fica como um suspiro aqui em cima, tá? Então a gente pode vir decorando também com raspinhas de limão. Mas para desenformar é importante que ela esteja gelada, tá? Então a gente vai levar para a geladeira por mais ou menos 3 horas ou no freezer por 1 hora, tá? Então é só aguardar. Vamos lá, gente, eu vou tirar agora a nossa torta do freezer. Já está bem gelada. Eu deixei aqui esse prato pra gente desenformar. Olha só, a gente vai certificar se está totalmente solta aqui a nossa torta. Levanta o fundo um pouquinho, ó, ela tem que desgrudar. E agora, ó, pra ficar fácil, coloca um copo ou algum pote embaixo, centraliza e tira. Agora, ó, pra tirar a massa da base de metal, a gente vai usar uma faca. Uma facona grande, passar por baixo, até soltar completamente, encosta ali e puxa o fundo. Bom, pessoal, essa é a nossa torta finalizada. Está gelada aqui, ó, prontinha para servir em qualquer almoço ou jantar como sobremesa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!